todos. Sejam bem-vindos à segunda hora de trabalhos e foi-me proposto falar um pouco sobre este tema. O que é o perispírito e a sua função? Perispírito, palavra certamente já ouvida, já conhecida por aqueles que frequentamos a doutrina espírita já há algum tempo, palavra nova, desconhecida para quem chega pela primeira vez ou nas primeiras vezes, porque realmente não é um termo comum no nosso dia-a-dia. Então vamos conhecer um pouco mais sobre o perispírito. Então, neste quadro, eu quis colocar aqui para contextualizar, tudo começa na nossa essência divina, a centelha de luz, o nosso ser espiritual, o nosso espírito, o nosso princípio inteligente. E eu acrescentaria o nosso princípio de amor de Deus, que todos nós somos, que todos nós temos. Criados simples e ignorantes. O nosso princípio inteligente, o nosso espírito. Seguindo-se o perispírito, o nosso corpo fluídico ou o nosso corpo energético, aquilo que reveste o espírito, é o nosso perispírito. E por fim, quando encarnados, o nosso corpo, neste caso o nosso corpo carnal, material, necessário à reencarnação no planeta Terra. Noutros planetas, com certeza será outro tipo de revestimento material, desconhecemos ainda totalmente, porém, aquilo que sabemos, e cingindo-nos ao planeta Terra, assim é composto o nosso ser espiritual, o nosso perispírito e o nosso corpo. Portanto, tudo aquilo que precisamos, as nossas ferramentas de trabalho, como eu às vezes digo, para a nossa reencarnação, de trabalho e de aprendizagem. Então, segundo Allan Kardec, é um envoltório que reveste o espírito, formado por uma substância vaporosa, cuja natureza se eteriza à medida que ele se depura e se eleva na hierarquia espiritual. O perispírito faz parte integrante do espírito, como o corpo o faz do homem. Também é falado, e eu trouxe esta imagem que explica e ajuda a visualizarmos e a compreendermos como estes três elementos, sendo distintos, se complementam. Temos aqui a semente, ou germen, portanto, no exemplo ali do fruto, o seu interior, que neste caso, associando à imagem da direita, significa o nosso espírito, o nosso princípio inteligente. Depois o perisperma, portanto a polpa da fruta, aquilo que reveste a sua essência, a sua semente, corresponderá então ao nosso perispírito, aquilo que envolve. E por fim, a parte mais grosseira, a casca do fruto, aquilo que é exterior, corresponde então ao nosso corpo físico. Portanto, aqueles que pensam que nós somos apenas matéria, morremos, acabamos, tudo finito. Nós, espíritas, de todo acreditamos nisso. Nós somos muito mais do que um corpo. E quanto mais cedo tomarmos consciência disso, melhor será para nós. É também um modelo organizador biológico. É o disco rígido do computador. É lá, no nosso perispírito, que fica registado tudo. É um revestimento energético do espírito desencarnado e intermediário entre o espírito e o corpo quando encarnado. Portanto, ele reveste o espírito da energia que é própria ao espírito, segundo a sua essência, assim se manifesta depois nesse campo energético. Essa ligação resulta através de resistentes laços fluídicos que sustentam a vida na matéria. Existe um laço fluídico que liga todos estes elementos e que nós, enquanto encarnados, mais à frente vamos ver numa imagem
nós temos um fiozinho, chamado cordão de prata ou cordão fluídico, que liga essa energia, é que mantém o nosso corpo vivo. Um corpo sem espírito é um corpo morto. O corpo precisa do espírito para o animar. Quando desencarnamos, toda a nossa parte vital, biológica, perde a vida, mas o espírito prevalece. Constituído pelo fluido cósmico, ele adapta-se às condições de cada mundo. Já dissemos, no planeta Terra, e consoante a energia e a atmosfera de cada planeta, assim é feita a adaptação ao local onde o espírito se move. No perispírito fica registado tudo o que somos, o que pensamos e o que fazemos. Sem dúvida nenhuma. Tudo aquilo que nós provocarmos a nós próprios, quer na nossa essência interior, em termos psicológicos, quer em termos físicos, os mais variados comportamentos que possamos ter, tudo fica registado no nosso perispírito. Antes do corpo adoecer, já o perispírito adoeceu. Já o perispírito traz registros desses desequilíbrios que, mais tarde ou não, vão se manifestar no nosso corpo físico. Portanto, é ali. Espírito pensa, decide, temos o nosso livre-arbítrio para os nossos pensamentos e para as nossas atitudes, é o nosso espírito. Manifesta ao nosso perispírito e por aí começa tudo de forma encadeada até chegar ao nosso corpo. O nosso registro mais completo, é verdade, nada escapa. Tudo ali fica registado, as boas ações e as más ações, porque tudo é energia. E se nós somos energia, estamos na mesma sintonia. Acompanha-nos ao longo da vida, nas várias reencarnações, no plano espiritual e no plano físico. Espírito é-nos, criamos o nosso perispírito e ele acompanha-nos sempre, com as devidas adaptações, no plano físico ou no plano espiritual, ou noutros mundos em que possamos reencarnar, mas é aquele registro que fica connosco para sempre. Nada se perde. Está em constante atualização, pois espelha de forma fiel o que somos na nossa essência, a nossa condição moral. Nós estamos sempre a mudar. Sabemos que já não regredimos, tudo aquilo que nós aprendemos efetivamente não desaprendemos, não esquecemos, fica lá, ainda que não nos lembremos em algum momento da vida ou em alguma existência, os aprendizados efetivamente feitos ficam no nosso ser espiritual, sempre. No entanto, estamos em constante atualização, nós próprios estamos sempre a caminhar, não é? No sentido evolutivo. Podemos estar mais ou menos estacionários durante um tempo, mas sabendo que não regredimos, vamos sempre aprendendo, evoluindo, quer de forma intelectual, quer de forma moral. E essa atualização vai sendo inevitavelmente passada e é inevitavelmente vista no nosso perispírito. Porque quanto mais evoluídos nós somos, mais subtil e etéreo é o nosso perispírito. Mais leve, mais sereno, mais clarinho, mais bonito. Quanto mais ainda com mais deficiências nós temos, deficiências morais sobretudo, mais grosseiro, mais denso somos nós enquanto pessoas e assim é também o nosso perispírito. Durante o sono do corpo físico ou durante o desdobramento, deslocamo-nos, mas mantemos sempre a ligação ao corpo através do cordão fluídico ou prateado, que é o que liga o perispírito ao corpo. Alguns de nós temos essas experiências de nos elevarmos durante o sono e até nos vemos a dormir, algumas pessoas com essa sensibilidade, outros que mentalmente vão em desdobramento.
este fiozinho que vocês conseguem ver na imagem está presente sempre. Está bem? Porque estamos vivos, só estamos a dormir, estamos num processo de inconsciência temporária durante o sono, não é? Mas estamos... o nosso espírito nunca dorme, portanto ele está ativo e ele vai a vários sítios, recebe informações, aquilo é como se fosse um cordão elástico que nos vai levando. Está bem? Por isso é que às vezes quando acordamos de forma abrupta, porque realmente agrupamos novamente ao corpo de uma forma mais brusca e isso causa-nos ali alguma perturbação. Mas isto é comum acontecer. Portanto, mais uma característica do nosso perispírito. Ele vai, o corpo fica lá deitadinho na cama e o espírito e o perispírito vão. Liberta-se também, mantendo o envolvimento do espírito no momento da morte do corpo físico. O corpo físico faleceu, perdeu a vida, morreu, mas o espírito e o perispírito desligam. Nesta situação, vamos ver mais à frente, o cordão é rompido, perde a vida, o corpo perde a vitalidade que deixa de ser animado pelo espírito, mas ele permanece vivo, seguindo, libertando-se. O rompimento do cordão fluídico que nos liga ao corpo, o desencarne. Nesta imagem podemos ver um senhor que está... no processo de perda desta existência, num processo de desencarne. Aqui temos o cordão de prata, muito fininho, está bem? Ali do lado direito temos a equipe espiritual que acompanha aquele momento e ele já está a ser acarinhado, acompanhado, tratado muitas vezes pela equipe espiritual portanto, ali é o perispírito do desencarnado. Já o socorro está a existir e o cordãozinho fluido vai ficando até que se desvanece e perde a ligação. Os médiuns videntes conseguem vê-lo e apresentam-se com a coloração própria do grau evolutivo do espírito que o anima, sem dúvida nenhuma. Nós, por vezes, estamos bem, temos cores alegres, felizes, leves. Outras vezes, quando estamos menos bem, quando as companhias espirituais não são boas, os médiuns que conseguem ter essa percepção, para além de sentirem a vibração diferente, também a coloração se altera. Há espíritos que conseguem tomar formas animalescas de perispírito. Porquê? O perispírito é moldado por quem? Pelo espírito. É o espírito, a energia do espírito, que passa essa imagem para depois para o perispírito. Então, consoante o grau evolutivo, assim depois vai ser também o nosso aspecto aos olhos da espiritualidade e dos médiuns videntes. E qual a sua função? Neles estão ainda localizados os nossos centros de força, energia, vulgarmente ouvido os chakras, os reguladores da nossa própria energia. É através do perispírito que os tratamentos energéticos são desenvolvidos, por exemplo, na fluidoterapia ou no passe. Quando sentamos a receber ou deitamos a fluidoterapia ou o passe, é o perispírito, é a energia que é tratada. Está bem? Portanto, porque nós não conseguimos equilibrar o nosso corpo físico se não equilibrarmos a nossa energia. Os nossos chakras, os nossos centros de força, como podemos ver ali, que estão distribuídos em cada um de nós, é fundamental, é essencial equilibrarmos a nossa energia no perispírito e estudarmos, aprendermos, trabalharmos o nosso ser espiritual, o nosso interior, o nosso espírito, como evoluindo, tornando-nos pessoas melhores. Daí o tratamento no centro ser multidisciplinar. Tratamos o nosso espírito nas palestras, no estudo, nas boas ações, mudando os nossos comportamentos e as nossas atitudes, o perispírito nos tratamentos energéticos disponibilizados e o nosso corpo depois com os nossos cuidados do dia a dia, que devemos, sem dúvida, também valorizar. Através do perispírito são transportadas informações genéticas e condições de saúde e formação corporal ao longo das reencarnações, até conseguirmos resgatar os nossos débitos. Danos causados no nosso corpo físico
ficam registados no nosso perispírito até a misericórdia divina o entender. Até nós conseguirmos atingir os ensinamentos, o aprendizado necessário para não voltar a cometer aqueles erros. Ficam as mazelas, criancinhas que nascem com determinadas deficiências, com determinados problemas de saúde, resgates, danos que vêm atrás do perispírito, que vêm com aquele registro de doença, de dificuldade e que é necessário a pessoa vivenciá-la para poder ultrapassá-la. E nada é para sempre. Esse restauro do perispírito vai acontecer quando houver merecimento, quando houver condições evolutivas do próprio espírito para poder sagrar essa cura. Portanto, as pessoas com deficiência, portanto, nós não nascemos doentes, nós não vamos ficar doentes ou com essas dificuldades para sempre. É temporário. São ainda questões de muito sofrimento, muito dolorosas, mas precisamos ter a consciência que foram provocadas por nós e que precisamos passar por elas para aprender a não voltar a cometer esses erros. Eu penso que todos nós, se entendermos, se conseguirmos compreender, aceitar que é mais fácil ou menos doloroso, posso assim dizer, aceitar as diferenças e ultrapassá-las, porque percebemos o porquê e porque percebemos o que é que precisamos fazer para que não volte a acontecer. Então, os comportamentos aditivos do álcool, das drogas, das substâncias, as desarmonias, primeiro connosco, desarmonizamos muito connosco, não nos perdoamos, não agimos muitas vezes connosco como deveríamos agir. E depois, claro está, com os outros, essa inquietude, esse conflito, os sentimentos que criamos dentro de nós e que emanamos para fora de nós, vai fazer mal ao nosso perispírito? Sim. Vamos adoecer? Sim. Tudo isso é energia, tudo isso fica registado? Sim. A alimentação, sem dúvida nenhuma, porque nós comemos, os alimentos são energia, vão causar danos. E todos os outros hábitos que todos nós sabemos. Todos nós, nesta fase, já temos consciência do que devemos e do que não devemos fazer. Falta-nos ainda a força, a coragem, a força de vontade para querer fazer melhor a cada dia. Vamos devagarinho, um passo de cada vez, mas indo sempre, aprendendo. Tenhamos a certeza que a espiritualidade quer o nosso bem, que Jesus quer o nosso bem e sempre em toda a hora eles nos aconselham pelo melhor, eles nos dão força para seguirmos pelo caminho certo. Quanto mais depressa nós tivermos consciência que tudo isto nos infelicita, que nos afeta, mais depressa com certeza seremos felizes. Em jeito de resumo, o perispírito tem uma função instrumental, de servir de instrumento ao espírito na sua interação com o mundo espiritual e físico. Função individualizadora, que é o registro individual da identidade única de cada um de nós. Somos únicos, cada um de nós somos únicos, não temos dois seres iguais, e onde tudo fica registado nesse padrão individual. Função organizadora, porque serve de molde que determina as linhas ou as características morfológicas de cada um de nós. Nós somos assim, o nosso perispírito tem estas características. Função conservadora, preserva os mecanismos de manifestação da lei de causa e efeito. Esta frase é extremamente importante. Tudo o que nós fazemos, toda a causa, vai ter uma consequência, vai ter um efeito. Nada se perde, tudo fica registado em nós. Garante a vitalidade ao corpo físico durante o tempo previsto da reencarnação. Nós alimentamos-nos dessa energia que nós próprios também criamos. A função sustentadora, através do impulso do espírito, transfere paulatinamente energia vital ao corpo físico, sustentando desde a sua criação até ao completo desenvolvimento. Portanto, já sabemos que nos vai acompanhar sempre. Também
E, finalmente, a função de intercâmbio indispensável para as comunicações e fenómenos mediúnicos. É através do perispírito que nós sentimos a presença espiritual e que eles podem ser vistos e que acontecem todos os outros fenómenos. É, sem dúvida nenhuma, essencial também o perispírito. Finalizando, relembrando que a única bagagem que trazemos e levamos, contendo lá dentro quem somos, é o nosso perispírito, sim, que nos acompanha nos 2 planos da vida e para toda a vida. Eu trouxe esta imagem final porque achei muito bonita, que me parece ser uma bailarina. Ela está em bicos dos pés, não sei se conseguem perceber o rosto, mas achei linda porque o perispírito manifesta aquilo que nós somos, o que nós sentimos. Então, que cada um de nós queira sempre projetar o melhor de si e ser visto e sentido da melhor forma possível, aqui ou mais além. Muito obrigada pela vossa atenção.